Seja bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Lembrando que esse é um canal da revista Lamparina. E o nosso intuito sempre é trazer luz ao seu entendimento, trazer pessoas iluminadas que têm as histórias reais de milagres, histórias que acontecem no nosso dia a dia. E hoje não é diferente. Nós temos uma convidada muito especial aqui que irá trazer a sua história de vida, a sua história de fé. Mas antes disso, eu quero convidar minha esposa, Emília, para apresentar essa convidada especial. Bem-vindo a mais um episódio do nosso canal do Lamparina Podcast. Hoje nós temos uma convidada super especial, como disse meu esposo, é a pastora Cida Abreu, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje ela estará aqui contando seu testemunho de vida para você, para acrescentar a sua fé, para fortalecer sua fé, esse testemunho muito bonito. Pastora Cida, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra para nós tê-la senhora aqui conosco, contando sua experiência, sua vida. Fique à vontade aqui. Gente, o prazer é meu. Amém. Estou honrada, agradecida a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. E desde já quero louvar a Deus pela vida de vocês, por essa missão, através da revista, do podcast, poder levar Jesus, né? Na verdade, vocês Amém. estão levando Jesus, apresentando Jesus às pessoas. Amém. Então, são preciosos e eu quero louvar a Deus por vocês. Amém. Obrigada. A gente, cada um faz do seu jeito, né? A missão da senhora, do pastor Luiz, é trazer a palavra de Deus através da pregação, do cuidado com a igreja que vocês cuidam, que é a missão que o Senhor entregou, e a gente é uma forma de comunicar esse Jesus através de um podcast, através de uma revista, matérias escritas. Mas vamos fazer o seguinte, essa conversa, eu tenho certeza que ela vai fluir ao longo do tempo, mas aí a gente começa querendo conhecer um pouco melhor. Eu conheço um pouco da história, porque sou ovelha sua, Sim. mas a maioria dos nossos ouvintes, das pessoas, telespectadores que estão nos assistindo, não conhecem a pastora Cida. Então, eu queria que a senhora começasse desde a infância ali, como foi, em qual cidade, é natural de qual cidade, até chegar a conhecer a Cristo. E aí, conte o que a senhora, o coração da senhora desejar. Ah, é bom puxar pela memória agora as lembranças. Então, na verdade, todo mundo me chama de Cida, mas me chamo Maria Aparecida Abreu Silva. Nasci em Taubaté, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E tive o privilégio de conhecer Jesus aos 12 anos através da minha mãe. Como meus pais se separaram cedo, nós somos hoje em 8 filhos e eu sou a mais velha. E meus pais, quando se separaram, nós éramos em 4 filhos. Então, meu pai ficou com a guarda e colocou as 2 primeiras filhas em um colégio interno na cidade de Pindamonhangaba, pertinho de Taubaté, e os outros 2 filhos em outro colégio interno em Taubaté. Nesse período que os meus pais estavam separados, a minha mãe conheceu Jesus. E logo, meu pai quis voltar com ela. Meu pai quis, vamos reconstruir esse casamento. E voltou com a minha mãe. E a minha mãe, depois dessa volta, teve mais 4 filhos. E eu estava ainda no colégio interno quando ela disse para mim nas férias. A gente sempre ia de férias dezembro e julho. Sim. Então, no mês de julho, eu fui para Taubaté passar as férias com os meus pais. E aí a minha mãe disse assim, estou indo numa igreja diferente, você quer ir comigo? Porque eu estava no colégio interno, um colégio de freiras, né, super católica, eu era praticante mesmo, ali ajudava o padre, tudo direitinho. Legal. Então, a minha mãe convidou dessa forma, estou indo numa igreja diferente, quer ir comigo? Eu fui. Na Igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, que legal. Na Cruzada Nacional de Evangelização, antigamente. E Jesus me tocou. Ouvi a palavra do Senhor, terminou as férias, voltei para o colégio interno. Aí voltei diferente, a palavra ali. E eu ia perguntar, conversar com
com as pessoas sobre o que eu tinha ouvido. E as pessoas diziam assim: olha, esse povo tem uma visão diferente, né? E não explicava realmente para mim o que eu queria ouvir. Eu queria Sim. entender todo o processo. E tudo bem, o tempo foi passando, o coração apertando, Jesus tocando. Quando estava próximo das férias de dezembro, eu escrevi uma carta para meu pai e pedi para o meu pai: pai, quando o senhor vier me buscar em dezembro, eu quero sair, eu não quero ficar mais aqui. Já tinha quanto tempo, pastora, no colégio? Um Ai, ano, 2 pior que anos? não, eu entrei no colégio interno, acho que eu tinha 6 para 7 anos. Muito Então tempo. já tinha muito Já era muito tempo, 6 né? para 7 anos. Aí eu só saí com 12. Com 12 já no Sim. finalzinho do ano. Já no finalzinho do ano. Aí, no finalzinho do ano, quando meu pai foi buscar, ele: tá bom, você quer ir para casa, eu vou te levar para casa. E a partir de dezembro, eu voltei a frequentar a igreja com a minha mãe. Primeiro batismo em janeiro, já estava lá. Legal. Fui batizada nas águas, aos 12 anos de idade. 6 meses depois, já fui batizada no Espírito Santo. E Glória a estou Deus. até hoje, aos 60 anos, Ah, servindo ao Senhor. E E que Graças a interessante Deus. que sempre na igreja quadrangular. Sempre. Conheceu ali, permaneceu ali. Permaneci ali, na igreja quadrangular. Amém. Ali cresci ali, minha adolescência, minha juventude foi ali, me casei ali, entrei no ministério, né, E através da igreja quadrangular. e os seus irmãos também foram? Os outros 4 que não... Os outros Eles estavam no colégio interno, né? Mais Sim. 7, né? Mas 7 tinha É, 2 no colégio interno, né? 2 homens. Isso, e depois quando meu pai me tirou, aí já eles saíram até antes de mim. Eles, Sim. os 3 já estavam em casa quando eu retornei. Certo. Eles saíram antes de mim, eu que ainda fiquei mais tempo nesse colégio. Que era uma aluna dedicada, né? Vamos deixar assim. Vamos deixar assim dela. Ela gosta então, tanto, fica lá dando assistência aos padres, né? Praticante. Isso. Imagino, era né? Eu tô mesmo. imaginando aqui. Sim, era muito quieta, muito obediente, era mesmo. Verdade. E quando a senhora entrou, pastora, conta aí essa trajetória na igreja quadrangular, né? Quando a senhora teve essa conversão, de cara já se converteu, ali já aceitou Jesus? Olha, foi tão maravilhoso na minha vida, porque eu não lembro assim de ter sido difícil para as coisas acontecerem, não. À medida que eu ia tendo entendimento da palavra de Deus, eu já queria. Por exemplo, Tudo muito rápido. é isso, tudo muito rápido. Veja que eu vim de uma infância delicada, o relacionamento dos meus pais, Separados. nossa, era muito delicado, né? Então eu tenho Imagina. memórias que realmente me machucaram. E eu fui tratada imediatamente, porque eu acho que tem a ver assim você querer, você permitir. Sim. Quando eu entendi a palavra que Jesus podia me curar, porque tinham as feridas. Quantas vezes culpei meus pais por tantas coisas, por tanta insegurança, né, por tanta tristeza, por tanta decepção. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi. Meus pais não conheciam a Jesus. Meus pais estavam andando segundo o curso desse mundo. Sim. Meus pais estavam aprisionados. Quando eu entendi isso, eu liberei logo o perdão para eles. Quando eu liberei esse perdão, é que tudo começou a fluir. E eu fui entendendo que tinha que realmente buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. Tanto é que em 6 meses, nos 6 primeiros meses, eu queria ser batizada no Espírito Santo. Eu entendi no batismo nas águas, que em seguida teria o batismo com o Espírito Santo. Então, liberei perdão para os meus pais e falei assim: eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu priorizei as coisas espirituais, porque as outras coisas o Senhor foi acrescentando, foi tratando, curando as feridas, mudando as situações. Quando teve uma campanha de oração especial na igreja no mês de julho, 6 meses depois, eu estava lá e lá eu fui batizada no Espírito Santo. Amém. Então, eu louvo a Deus pela consciência rápida que eu tive do quanto eu precisava de Deus e do quanto eu tinha que buscar, eu tinha que querer, eu tinha que fazer a minha parte. E o bacana é que essa consciência aos 12 anos, né? 12 para 13 anos. Isso. Um adolescente. Exato. Um pré-adolescente ainda. Eu acho que também o fato de ser mais velha
né? Sim, A filha sim. mais velha. Responsável. Praticamente a gente fica sem infância. sim, Sim. já Não é tudo a tem que cuidar dos prioridade. outros, e aí Exato, ajudar, auxiliar a exato. mãe. Olha, Então. quando eu me casei, minha mãe, no mês que eu me casei, minha mãe teve o último filho no dia 7 de janeiro e eu me casei dia 28. Um Então, bebezinho em casa. exato, tinha um bebezinho em casa. Minha mãe foi ainda teve que deixar o bebezinho com a vizinha para ir no meu casamento, né? Sim. Então, quer dizer, eu ajudei a cuidar das crianças. Então, você amadurece Sim, também sim. muito mais rápido. Né? Você já tem aquele senso de responsabilidade, tem outras crianças que dependem de mim, você aprende a se renunciar, não é? Já Mais desde cedo. Mais cedo, cedo, Exatamente. Então, isso também contribuiu na fé. Eu amadureci mais rapidamente na fé. Isso também Sim. contribuiu. Tem o bônus e o ônus, né? Isso, Você acaba trazendo as experiências de todas as isso. formas. Então, a senhora está aqui na revista, a senhora contou 12 anos, entregou a vida para Jesus, aos 18 casou. O pastor Luiz esteve aqui, né? Ele contou um pouco aqui como foi que ele conheceu a senhora, como foi Isso. a trajetória. Então, aos 18 anos casou e logo em seguida a senhora já entrou No ministério. no ITQ, né? Que é o Instituto Isso. Teológico da Quadrangular. Exatamente. Já foi servindo ali ao Sim. ministério. Porque cedo também eu fui despertada para o ministério. A causa me despertou. Não foi olhando o ministério de outras pessoas, não foi assim, nossa, que ministério legal, também quero ter esse ministério. Não, o que me motivou foi a causa do Evangelho. Então, assim que eu fui batizada no Espírito Santo, passei a fazer parte do grupo lá de adolescentes, de jovens, eu já fui despertada para o ministério. Eu já queria o ministério. Caramba. Já foi um chamado, então, né, pastor? É um chamado. Exatamente. É um chamado. Tem gente que fala, o meu marido mesmo, ele disse, né? Eu Resistiu, não não queria. Não. Exatamente. Não, no meu caso, não. Já foi. Eu queria. Eu queria o ministério. Eu cabeça queria. e tudo. Não, A causa, realmente, a propagação do evangelho, o ganhar almas, sabe? Porque a transformação foi tão impactante na minha vida que eu falei, meu Deus, isso é tremendo, eu quero mergulhar demais. mais nisso. Isso. Preciso levar isso para as pessoas, né? Exato. Pessoas... O que pesava era a responsabilidade, né? Ai, a quem muito é dado, muito será cobrado. A responsabilidade de levar o nome de Jesus. Isso pesava, mas o desejo eu já tinha. Conseguiu superar. Já tinha. É isso. E aí, a senhora entrou no ministério, fez o ITQ, assumiu uma igreja junto com o pastor Luiz. Salto Grande foi a primeira igreja. Aí já... Logo assim que casaram, já tiveram os filhos? Tem o Lucas? Não, o Lucas nasceu, eu estava com 21 anos. 21 anos. Quando ele nasceu. Ele nasceu em Salto Grande, na primeira igreja que nós assumimos. Em Salto Grande. Quando a senhora fez o ITQ, tinha o quê? 17, 18? 18. 18. Fiz com 18. Porque aos 17 anos, mesmo sem ITQ, sem a preparação, nós já auxiliávamos em Taubaté o nosso Pai na Fé. Né? A gente estava lá numa obra nova, tinha uma obra nova em um bairro e nós já auxiliávamos naquela obra nova lá. E depois é que eu decidi fazer o ITQ, né, que eu queria mesmo estar envolvida, até que ele se decidiu, né? Aí quando a gente se casou, ele... E os outros sonhos, pastora, de profissão? A senhora já não... A profissão que a senhora queria seguir era a igreja, só o ministério mesmo. Eu fiz primeiro contabilidade. Quando chegou, acho que faltava um ano para contabilidade, eu me casei. Aí falei, vou terminar a contabilidade, mas aí nós, com 19 anos, já fomos transferidos para a região de Ourinhos. Mandado para uma outra região. Exatamente. Aí essa contabilidade ficou para trás. Espera um pouco. Espera um pouco. Prioridade é o ministério. Missão, né? É a missão. E ficou. Aí nós fomos pastoreamos na região de Ourinhos lá por volta de uns 5, 6 anos. E só auxiliávamos o pastor titular e também tínhamos uma congregação. Em Salto Grande, numa outra cidade, né? Que foi onde o Lucas nasceu. Anos depois, nós fomos transferidos para Franca. E aí foi quando eu tive a Larissa. Eu estava com 25 anos quando a Larissa nasceu.
Depois de Franca, nós fomos para Belém do Pará. Em Belém Mudança do Pará, bem nossa, difícil. mudança radical. E eu falei, as crianças estavam estudando, eu falei, bom, é a oportunidade de eu retomar. Mas aí eu falei, não, contabilidade não dá para retomar. Acho que eu vou para o magistério. Aí decidi fazer o magistério. Fui até o terceiro ano. Faltava um ano, o quarto. Fomos transferidos para Sergipe. Pra Sergipe. Quando chegou aqui em Sergipe, a carga horária não batia. Não tinha nada a ver a Não dava carga pra horária. aproveitar. Não dava para aproveitar nada. Aí eu falei, bom... Começar tudo de novo. Mas eu precisava concluir de alguma forma para fazer uma faculdade. Sim. Aí eu comecei a estudar em casa e fiz os exames que você estudava em casa e ia lá só fazer as provas. Desisti do magistério, porque teria que começar tudo de novo. Eu falei, não vou começar tudo de novo. Já com 20 Não. e tantos anos, E quase 30. filho pequeno. E eu precisava concluir agora o segundo grau normal para Sim. poder ir para uma faculdade. Sim. Aí foi o que eu fiz aqui em Que era Sergipe. supletivo. né? Era, que você estudava em casa, você só ia E lá fazer a prova. Exatamente, só fazer a prova. Foi assim que eu consegui concluir o segundo grau, porque ele não terminava, né? Para poder, quero fazer uma faculdade. Para fazer a faculdade, aí eu falei, bom, agora é outro tempo, vou ter que fazer o que tem a ver com o ministério. O que vai me ajudar no Pode ministério? acrescentar Porque isso. tudo você acaba convergindo para a obra. O que vai acrescentar na obra? O que vai ser bom? Falei, vou fazer psicologia, porque não é tudo... corpo, alma, né? corpo, alma e espírito. Sim. Não é? Conhecer um pouco da alma. A teologia nos leva muito para o espírito, muito para o espiritual, né? Eu falei, bom, mas eu tenho que conhecer a alma, converso com as pessoas, tenho pessoas para ouvir, então deixa eu ir para a psicologia. Foi quando eu fiz psicologia aqui, me formei na UNIT, né? Sim. E fiz a psicologia pensando exclusivamente na missão. Nem quis... nem pensei em abrir consultório. Para atendimento fora da... Não. Só para usar para a missão. Exatamente, fui só com esse propósito. Preciso entender melhor a alma das pessoas, porque não é só espírito, é a alma também, não é? Sim. E aí que a maioria foi das por vezes, isso. né? Agora você vê quantos anos depois para concluir a questão do estudo, porque sempre o ministério foi prioridade. Sempre foi prioridade, tudo convergindo ao ministério. E a gente vê que o resultado, a escolha foi acertada, né? Ai, glória a Deus. Glória a Deus, um ministério aí bem consolidado, abençoado. Deus realmente foi derramando graça, generoso ao longo dos anos com esse ministério. É uma dedicação, né? Não, e todos esses anos Deus sempre colocando pessoas especiais na minha vida. Né? Eu tenho muito a agradecer aqui em Sergipe, eu consegui fazer a faculdade de psicologia porque eu tive amigas lá dentro que entenderam o meu tempo, né? E na época eu estava em tratamento também. Já estava em tratamento. E estudava à noite. Então, quando dava 8 horas da noite, as medicações todas em efeito, eu já não conseguia entender mais nada. Mas as meninas entendiam a minha dificuldade, elas anotavam tudo, e no outro dia elas passavam tudo para mim, né? Elas já sabiam. Quando elas me viam assim, muito paradinha para a professora, elas sabiam, a medicação está fazendo efeito, né? Eu estava muito quieta, sem fazer perguntas. Então, Deus sempre coloca as pessoas certas, né? Então, eu louvo a Deus. Sempre. Amém, pastora. Eu estava lendo aqui, a senhora teve o primeiro filho, não vingou, né? Teve um aborto, eu tive um aborto aos 3 meses, depois... Isso. Aí logo depois veio o Lucas, né? Também com aquela gestação ali pouco difícil. Mas graças a Deus, perfeito, nasceu, né? Deus, incrível, né? Mas o primeiro milagre, né? Pelo que a senhora conta aqui, que a senhora vivenciou. Exato. Aí logo, mais aos 24 anos, a senhora teve a Larissa. Isso. Né, que já dançava lá no ventre da senhora. Já dançava. Porque o Lucas ficava quietinho, paradinho, né, tadinho. Ela se mexia muito. Porque o Lucas, ele ficou os 9 meses na mesma posição. Porque o primeiro aborto espontâneo que eu tive, o feto desenvolveu, mas o útero não acompanhou. Estourou. Aí, quando engravidei do Lucas, os problemas estavam aparecendo novamente. Foi quando Deus usou um médico lá em Salto Grande para entender o que estava acontecendo
E aí deu a medicação adequada, o repouso, a orientação adequada. E ele falou assim, não se preocupe. O espaço é muito pequeno para ele se mexer, mas toda vez que você vier, você vai ouvir o coraçãozinho dele. Então eu sabia que ele estava vivo, Sim. porque a cada pré-natal ele colocava para eu ouvir, olha, ele está vivo, está tudo bem com ele. Tanto é que quando ele nasceu, ele parecia um tatuzinho, assim, a gente colocava bem pequenininho, colocava no berço, ele voltava à posição fetal. Aí o médico lá, toda vez, vai, estica os braços dele, estica as pernas dele, toda vez faça isso. Ele ficou 9 meses sem se mexer na mesma posição. E Deus... Ali era cuidando. Era realmente quando Deus tem um plano, né? Quem pode impedir os planos de Deus? Mas aí o Senhor sustentou, tá aí, um moço de Deus, um homem de Deus, glória a Deus. E depois veio a Larissa, que a Larissa já veio numa fase muito boa, né? Ela pôde dançar muito no ventre. Eu falo, não é à toa que você dança Dançou tanto hoje. que acostumou até hoje. Exato, exato. Aí a senhora fala aqui, né? Conta que pastoreou em São Paulo, foi para o Pará, e aqui em Aracaju, já com 37 anos de idade, foi quando a senhora foi surpreendida pelo câncer de mama, né? Exato. Aos 37 anos? Aos 37 anos. E eu descobri através do autoexame. É muito importante, olha, atenção às mulheres aí. Autoexame é importante, porque eu descobri através do autoexame à noite. No banho eu tinha o hábito de fazer, eu tinha aprendido que deveria fazer. Sim. E aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha aqui. No outro dia de manhã eu já fui para o Instituto da Mama. Aí eu fiz o exame, fiz como fala, esqueci aquele primeiro exame, o mais simples. Eu esqueci, não me lembro. Mamografia, não? Não, a mamografia vem depois. A ultrassonografia. A ultrassonografia que é o mais simples. Sim. Aí apareceu lá, mas não tinha sinal de malignidade. Ele parecia benigno. Sim. Ela falou assim, olha, você vai observando. Só que com o decorrer dos dias, eu não precisava mais procurar. Era só colocar a mão, já sentia. Eu falei, aumentou. Quando eu fui, aí ela passou magnificação e pulsão. Após a pulsão, ela falou, é maligno, 5 dias para fazer os exames pré-operatórios, a gente precisa tirar rápido. E nessa hora, pastora, como foi seu emocional? Uau, não é brincadeira não. É difícil, porque você, como todo mundo diz, você não imagina que vai acontecer com você. Aos 37 anos que você vai ter um câncer de mama. E é uma parte assim, né, que mexe muito com a autoestima da mulher, né? Muito. É um órgão que é a feminilidade da mulher, né? Você nasce e daqui a pouco você tem que... Eu fui para um médico recente e ele falou sobre isso, né? Que muitas mulheres que são acometidas com câncer de mama, quanto elas sofrem o psicológico. Por conta disso, você retira sua mama. E a senhora enfrentou... Eu tive uma experiência com isso, porque eu lembro que quando eu desci a escada lá, saí do elevador e fui descer a escada lá no Instituto da Mama, tinha um outdoor grande com umas mulheres muito bonitas nesse outdoor, mas eu não lembro do que elas estavam fazendo propaganda. Só que eu olhei assim e falei, puxa, meu Deus, eu pensei na hora, poxa, elas estão aí desse jeito, estão tão bem, aparentemente tão saudáveis. Eu sendo filha do Senhor, serva do Senhor, fazendo a obra do Senhor desde menina, não é? E esse susto, eu pensei isso comigo na hora. O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Por que mas eu acho que pelo contrário, né? Esse susto é tipo assim, por que isso comigo? Ô Senhor, e aí? Elas estão ali e eu aqui, né? Eu aqui. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você tem a mim. Eu só ouvi essa voz. Amém. Você tem a mim. A partir dali, as forças foram renovadas rapidamente. Vamos fazer os exames e operar logo. Foi quando ela disse para mim, nós vamos abrir. Se estiver todo tomado, a gente tira ela toda. Se tiver só uma parte, a gente divide em 4 e tira, faz uma quadrantectomia. Então, ela observou que não tinha tomado toda, ela fez uma quadrantectomia e esvaziou todos os gânglios do braço esquerdo. Aí foi o primeiro momento delicado, mas sempre pude contar com a igreja do Senhor. Além desse momento, pastora, que a senhora disse que
fez esse pequeno questionamento. Em algum momento, assim, a fé da senhora foi abalada, né? De alguma forma. Será que vai dar errado? Será que vai dar certo? Será que isso é algo que vem para me paralisar e pensou em que pudesse dar tudo errado, não conseguir fazer a cirurgia ou ser curada dessa enfermidade? Naquele momento houve assim uma união, a minha fé tão grande que eu nem parei para pensar, porque os irmãos se mobilizaram comigo, eles realmente tomaram a Em minha dor. oração e Sim, eles se mobilizaram, tinha pessoas de hora em hora na igreja orando no dia da cirurgia. Depois a médica até falou para mim, não paravam de ligar para o hospital querendo ter notícias de você, porque tinha muita gente isso no clamor. reanima, né? Isso Não, isso é ajuda muito, né? tremendo. Então, Isso fortalece, né? quando eu Reaviva. compartilhei com a igreja, eu falei, eu preciso é da oração de vocês. Então, eu tive isso. Isso, nossa, não tem preço. Você saber que a igreja está com você, te entendeu que você é humana, que você está nesse mundo sujeito a tudo nesse mundo e abraça a tua causa e ora com você. Então, isso me fortaleceu muito. Muito mesmo, porque aí passei por essa cirurgia que foi delicada, voltei para casa e depois tive que enfrentar os tratamentos. Tive Que que é ir para o outro Hospital João processo lento, Alves. Exato, difícil. difícil. Fui fazer primeiro a radioterapia. Fazendo radioterapia, tive paralisia facial. E na época eu apresentava programa de televisão com o pastor. Então não era só rádio, tinha Tinha televisão TV, tem a também. parte visual. E eu toda torta. O olho não fechava, a boca não dava para engolir, as coisas caía tudo, e corre para fazer exames, vamos ver se já está no cérebro, aquela correria toda. Então foi um susto que eu levei. Foi saindo de uma sessão de radioterapia que eu senti um gosto de ferro diferente na boca. Quando eu cheguei em casa, eu tinha um compromisso com o pastor, que eu fui me arrumar e olhei no espelho e falei, uai, é impressão minha, mas minha boca acho que está torta, meu olho está diferente. Aí perguntei ao pastor, ele falou, não, a sua boca está torta, está diferente. Quer ir para o hospital agora, quer ir para o médico agora? Eu falei, não, vamos para o compromisso primeiro, depois eu cuido. O senso de responsabilidade falando mais alto. Exato. Aí eu fiquei meio quieta durante o compromisso lá, porque eu já estava sentindo que estava piorando mesmo. Aí saindo de lá, a gente já teve que verificar. Foi um derrame? Tipo um derrame, né? Só que ela disse, o médico falou que iria ficar por muito tempo, eu ainda com a boca muito torta e o olho sem fechar. Eu ficava pingando lá as gotinhas, né, o colírio direto, para não secar a retina, e como o olho não fechava, à noite tinha que pôr o tampão para bicho não entrar, Sim. sujeira, Infecções, e a boca, a dificuldade para comer, né? Porque tudo caía, a boca torta. E o médico falou, olha, isso pode demorar para voltar. Haja oração, né? Isso tudo por conta da radioterapia. Olha, eles dizem que não pode confirmar se foi a radioterapia. Né? Tem a questão do vírus. Tem um vírus, sim, né? Sim. Tem um vírus que posso ter pego no choque térmico, sim, porque era lá super gelado e eu depois saí imediatamente no quente lá para entrar no carro para poder ir para casa. A imunidade, né? A imunidade mais baixa, tinha passado por cirurgia, uma cirurgia super delicada, sim, né? Sim. Então, isso tudo. Agora, foi bênção que ele disse que poderia demorar muito para voltar ou não voltar. Aí, com 25 dias, pronto, o olho voltou a fechar, a boca, eu fiquei com o olho um pouco mais baixo e a boca um pouquinho torta, mas nada que comprometesse. A coordenação. Exato. Aí consegui terminar a radioterapia no João Alves e depois comecei a quimioterapia. Comecei a quimioterapia no João Alves e terminei na Avós, né, na época. Foi a primeira batalha. Né? Logo em seguida veio a esterectomia. Isso. Eu comecei a fazer quimio oral, depois da quimio injetável, você faz a oral, né? Tomando a quimio oral, daqui a pouco eu estava com útero, ovário, trompas, tudo comprometido. Aí tinha cistos, muitos cistos, surgiram muitos cistos. Aí a doutora falou, não, vamos tirar logo. Porque da mama, a ligação é com ovário e cérebro, né? Sim. Vamos tirar logo. Aí foi quando tomou a decisão de fazer a esterectomia total, útero, ovário, trompas, tudo. Quando ela tirou, depois eu conversei, e aí, doutora? Ela falou assim, não tive dúvida, a hora que eu abri,
que eu vi cistos estourados. Ela até falou assim para mim: você tinha um cisto tão grande estourado que era para você ter desmaiado, caído na hora. Não sei como você não desmaiou. Esse cisto, qualquer mulher, quando ele estoura, podia você cair desmaiada na hora de tanta dor. E eu não senti nada. Então ela não teve dúvida que era a hora tem resistência de tirar. à dor, então, né? Sim. Acho que tem esse... Isso. Mas eu descobri a resistência à dor quando eu estava para ter o Lucas. As mulheres falam: olha, a dor é aquela dor. Insuportável. É insuportável. E eu aguardando aquela dor insuportável. E nada. E nada. Quando eu cheguei lá, olha, por muito pouco, o Lucas já estava ficando roxo, tadinho. Tiveram que colocar lá o creminho. Esperando a dor e nada. E nada da dor, eu descobri aí. Aí por isso, depois, na esterectomia total, ela confirmou. Eu falei: não, eu não senti essa dor. Se eu senti, acho que foi como uma cólica normal. E não era. Nada que... E Deus sempre cuidando. Sempre cuidando. Em paralelo a isso, tendo que cuidar da missão. Exato. O pastor ali cuidando da igreja, das ovelhas, dos filhos pequenos ainda, né? Mas a cada processo, eu estava bem, eu ia para a igreja. Eu estava me sentindo bem, eu estava na igreja. Porque para mim era muito importante. Eu falei: eu preciso ouvir a palavra. Exato. Eu preciso me alimentar. Porque senão vai ficar difícil. Se eu ficar aqui remoendo tudo que está acontecendo comigo, o processo já não é fácil. Já se não é você fácil. tiver um alimento espiritual, isso, acho que complica aos 37, parte da mama, todos os gânglios do braço esquerdo. Aos 39, esterectomia total. Né? Então, se você não vai buscar força no Senhor, fica complicado. Então, eu dava uma melhorada, né? E às vezes bater palma por causa da cirurgia, às vezes incomodava, mas eu estava lá: Senhor, receba a minha adoração, meu sacrifício, receba o meu sacrifício. Mas você tinha que se alimentar. Se você não se alimentar, fica difícil você permanecer, você ficar em pé sem murmurar, sem reclamar. Muitas pessoas reclamam muito, questionam Deus, porque está faltando alimento espiritual ali. Quando você se alimenta espiritualmente, você fala: não vou dar lugar ao inimigo, não. Vou ficar firme, confiando. Agora é a hora de eu provar para Deus que eu confio nele. Confia nele. E tem um outro lado, né? Como que eu não vou viver o que eu prego? Sim. Isso sempre pesou muito para mim. Sempre. Eu pensava: meu Deus, é agora. Eu falo sempre de fé, tem a fé e agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Como que eu falo para as irmãs? Eu atendo mulheres com lutas na área da saúde, na área da família. Eu falei: meu Deus, eu tenho que viver o que eu prego. Eu pensava assim: bom, Deus está me dando a oportunidade de viver o que eu prego. Porque você pregar, você falar, você é um instrumento de Deus ali. Agora, quando você está vivenciando, aí é a hora. Tem fé? Você tem fé? Aquela fé que você fé pregou. Absoluta, né? Aquela fé que você pregou, você tem mesmo? Você me ama mesmo? Agora, você confia mesmo? É a hora de provar, porque quando tudo está bem, né? É muito fácil. Né? Você está bem, está saudável. Glória a Deus, aleluia. Quero ver o glória a Deus, aleluia. No deserto, né? No deserto. É verdade. Mas nesse processo, pastor, assim, a senhora viu um milagre além da cura, né? O milagre, os cuidados, pequenos detalhes, né? Que a gente vai vendo como Deus cuida da gente. Sim, né? sim. Quais, a senhora lembra, assim, puxando na sua memória, os milagres que Deus foi cuidando da senhora nesses detalhes, desde quando descobriu o câncer? Deus vai tratando com a gente, né? Se tem orgulho, Deus vai tratando. Se tem egoísmo, Deus vai tratando. Pensamentos malignos, negativos, Deus vai tratando. E no caso, quando a gente tem uma missão, eu acredito assim, Deus te preparando para ser bênção na vida de outras pessoas. É uma preparação. Porque, por exemplo, hoje eu posso falar com mulheres que estão passando pelo que eu passei, pelo que eu estou passando. Sim. É diferente. Hoje eu falo com propriedade. Hoje, se alguém vier conversar comigo e disser assim: pastora, eu não quero fazer radioterapia, eu não quero fazer quimioterapia, eu já sei o que vai acontecer comigo, com o meu corpo, com a minha vida. Eu vou poder falar com propriedade. Eu vou poder dizer: não, realmente você está certa, tudo muda o seu corpo, você não tem mais a mesma resistência, tudo mexe mesmo com você. Mas não é a chance que Deus está nos dando, né? Para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida?
É isso que eu levo as pessoas a pensar. Essa clareza de que tem um propósito. Tem um em tudo. propósito, nada é à toa. Então, hoje eu posso conversar com as pessoas, eu passei por isso, eu sei o que é isso, mas não desista, não desanime, vai doer mesmo. Hoje eu posso dizer, vai doer mesmo, vai mudar mesmo, mudar. Principalmente nós mulheres, né? Nós ficamos preocupadas e Deus trata com a gente. E aí eu posso dizer, eu não minto não, muda mesmo. Eu falo, muda. Nós temos... Mexe com a autoestima, mexe com tudo, sentimentos. Porque os tratamentos combatem as células malignas, mas abala as boas. Sim, abala as boas, não é? Então, poder dizer isso para as pessoas, eu passei por isso, mas poder também completar e dizer, olha, com Jesus a gente vence. Não é? Como diz lá no Evangelho de João, 16:33, que fala, no mundo tereis aflições. Quer dizer, ele já nos alertou que teríamos aflições. Nem sempre vai ser fácil, né? Nem sempre. Mas tem de bom ânimo, quer dizer, tenha força, continue confiando, faça a sua parte, resista. Jesus venceu o mundo, ele está dizendo, eu estou com você, eu não te deixo, eu jamais te abandono, eu tenho um propósito a realizar na sua vida. Então, isso você aprende assim, aprende legal. Seria tão mais fácil se a gente pudesse aprender sem precisar passar por esses processos, né? Pois é. Aí eu também corro para a palavra quando diz que além do que você possa suportar, ele não vai permitir. Eu também corro para essa palavra. Falei, bom, Deus me conhece melhor do que eu mesma, verdade. Deus sabe se eu vou resistir ou não, ele sabe tudo, ele vai vir com livramento, com socorro na hora certa. Como veio até hoje, né? Como veio até hoje. Aí o processo. E eu estava toda feliz, né? Depois que venci o câncer de mama, passei pela esterectomia, aquele processo todo, 5 anos depois de quimioterapia oral, eu estava tranquila. Mas aí em 2015, sou surpreendida com um câncer enorme no mediastino, que estava alargando meu mediastino. Nada a ver com o outro. Metástase da mama. Metástase da mama. Eu fiz uma biópsia no mediastino. Metástase da mama. A hora que ele abriu, ele não teve dúvida que era mesmo. Né? E aí, no mediastino não pode tirar, não pode fazer cirurgia. Sim. Né? Aí eu tive que ir para a quimioterapia, só que uma quimioterapia mais agressiva. Aí eu fiquei 1 ano semanal tomando quimioterapia. Aí debilitou muito, muito. Até o ponto de eu falar assim para o doutor, os dedos do meu pé estou com dificuldade, eles estão ficando dormentes, eu não estou sentindo. Quando eu falei isso para ele, ele falou, vamos parar com a quimioterapia agora, porque senão daqui a pouco você vai estar numa cadeira de roda. Tudo. Vai paralisar tudo. Foi quando ele falou assim, olha, eu me informei, tem uma injeção que a gente pode fazer durante 4 meses, semanal. Quer arriscar nessa injeção para ver se a gente combate, para ele ir diminuindo, para ver se ele vai diminuindo. Exato, para não evoluir. Aí fiz essa injeção, 4 meses, e ele foi diminuindo, e eu fiquei bem, 2015. Venci com depois de 1 ano aí de químio, injetável, e mais essas injeções. Mas como foi que a senhora percebeu? Como a senhora tem resistência à dor, teve algum episódio que... Aí entra a questão do acompanhamento, que quando você começa a fazer um tratamento, o médico não te dá mais um período prolongado para exames. Sim. Ele te dá um tempo. De quando em quando você tem que fazer revisões. Isso, exatamente. E aí, como eu tinha sempre as revisões, eu acompanhava sempre, se estava tudo direitinho. Só que eu comecei a sentir uma dor que, quando ela aumentava, eu tinha um pouquinho de falta de ar. Faltava o ar. A hora que ela dava, para respirar tá difícil. Foi quando eu falei para o oncologista. Falei, olha, estou sentindo uma dor que há momentos que, a hora que ela dá forte, eu sinto falta de ar. Ele falou, vamos fazer a tomografia agora. Quando fez a tomografia, viu? Ele falou assim, é enorme. Ele está alargando seu mediastino. Por isso que quando ele alarga, você sente até falta de ar por causa da dor. Dá a dor, dá a falta de ar. Aí teve que começar a quimioterapia de novo, só que uma quimioterapia mais agressiva. E 1 ano e eu já estava sentindo muito. Né? Na revista está aqui, essa carequinha aqui foi nessa época.
que eu Já fiquei com bem... 42, 43 anos, né? Já estava. 55, né? Estava com 55 aí. aqui. 55, 50 aqui. 50. Estava com 50, porque com 55 voltou o câncer do mediastino. Meu Deus do céu. Voltou o câncer do mediastino. É luta. E esse foi um tempo seu processo. emocional, hein? Como é que ficou? É que, por exemplo, quando você vence o primeiro, na sua cabeça é assim, tá vencido, acabou. Ali eu relaxei. E tomando aqui meu oral todos os dias, que era durante 5 anos, porque para medicina não tem cura, né? Tem, você vai tomando. Mas aí eu fiquei tranquila. Eu fui surpreendida quando eu descobri no mediastino, né? Foi até quando eu fui no casamento da Larissa, ela casou dia 16 de maio, eu descobri dia 31, acho que foi 31 de maio, que estava no mediastino de novo. Aí o susto foi, falei, meu Deus, de novo? Pô, a partir do segundo câncer, pronto, aí você já fica... Não. Porque você já viveu aquele processo todo, sabe como é, as dificuldades das radioterapias, das químicas. Aí aumentou também a minha vigilância, porque depois desse processo todo, o tempo de investigação diminuiu, e eu fui investigando até que em 2020 eu descobri que estava no mediastino de novo. Aí o médico falou assim, bom, quimioterapia nós não podemos fazer mais, agora nós vamos para a radioterapia direto no tórax. Aí foi quando eu fiz as sessões de radioterapia no tórax, só que nas medições eles falaram assim, nós não podemos aproximar muito, porque senão pega coração, estômago, fígado, pega os outros órgãos. Então ela pegou até onde foi possível pegar. Né? E com exceções eu fiquei bem. E vim fazendo e continuava com todos os cuidados. Foi quando em 2023 apareceu um pequenino no cérebro. Aí veio já no cérebro. Com quantos anos, pastora? 50. Eu tô com 60. 60. Foi em 2023. Há 3 anos atrás, 57 anos. 57 anos. Né? Então o tempo foi espaço. Você viu que o tempo foi diminuindo? Foi diminuindo. 13, do primeiro para o segundo foram 13 anos. Né? Já do segundo para o terceiro, 5 anos. Né? E do terceiro para o quarto, imagina, 2020 para 2003 anos. Eu vou insistir na pergunta, não é por duvidar, na verdade, mais por curiosidade. Sim. Porque a gente começa assim, se colocando no lugar da senhora, enfrentando tudo isso, mesmo a gente sabendo que o Senhor cuida de nós, que tem que exercer a fé e tudo, mas você vendo isso acontecer e sendo em sequência, claro, teve esse intervalo de tempo aí, mas você mesmo diz, assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou buscando, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou cumprindo a missão. Em nenhum momento bate aquilo ali, meu Deus. Vem aquela assim, Senhor, é que nós aprendemos a não perguntar por quê, mas para quê, não é? Então, sempre quando vem isso, a gente, primeiro, meu pai, a primeira coisa que vem, poxa, eu sirvo ao Senhor desde os 12 anos de idade, minha juventude, adolescência, juventude, adulta, tudo na presença de Deus, Senhor. Mas depois vem o para quê? Para quê? Tem um propósito, tem alguma coisa. Né? Nós sabemos que o câncer ele é multifatorial. Nossa, já fizeram tanto questionário comigo para poder descobrir o que poderia ser a origem. Da família tem. Não, nós, até eu ter, meus pais disseram, é que naquela época também não tinha como fazer os diagnósticos. Até meus pais disseram, olha, se alguém da família teve, nós não ficamos sabendo, porque não tem... Não se investigava, exatamente, não tinha diagnóstico, né? Então, para a família foi um susto quando eu tive. E eu fiquei muito preocupada quando eu tive com os meus filhos. Aí falei, doutor, e meus filhos? Ela falou assim, a maior preocupação não são seus filhos, são seus irmãos. Não é? Por causa do... árvore genealógica, exatamente. São seus irmãos que precisam estar atentos, que precisam se cuidar. Então, mas ele é multifatorial.
Mas e Não é algum seu questão... irmão chegou a ter algum? Não. Depois também não. Nada. Graças a Meus Deus. irmãos, graças a E sua Deus, mãe, nada. pastora, nesse tempo? Uh, Porque a senhora fala dela aqui, né? então, ela é Filha, maravilhosa, né? filha, é tempo de descansar e Sim. adorar. Né? Quando eu descobri 2023, ela ainda estava viva, né? Sim. Então, quando eu descobri, ela disse isso para mim. Filha, é tempo de descansar e adorar. Porque ela me achava também muito intensa, desde que eu saí de casa. Desde que eu casei, ela sempre me achou muito intensa no ministério. Envolvida na obra ali, Não buscando... parava. A prioridade era a obra, aquela luta, e envolvia os filhos também. Ia numa vigília, levava o bebezinho lá na banheira para orar junto. Descanse né? um pouco, minha filha. Então, minha mãe, corpo. a alerta que ela fez em 2023, filha, é tempo de descansar e adorar. Porque ela sempre me achou muito, muito intensa no trabalho ministerial, no serviço ministerial. E ainda com a responsabilidade de marido e filhos, Sim. né? Que a mulher, Sim. ela abraça mesmo, Sim. não é? É. Aí isso tudo Vai se juntou. Começou desde cedo, Sim. pela separação dos seus pais, ali criando responsabilidade, Exato. Tudo isso contribui. Tudo isso contribui. Aquele senso de responsabilidade você leva. Sim, né? Você sim. traz para a sua vida. Né? E eu também tinha o sonho de me casar, ter filhos, constituir família. Então você valoriza muito. Sim. Quando você tem sonho, você valoriza. Veja que eu amei o ministério. Eu quis o ministério. Então eu tinha que ser intensa no ministério, porque eu queria que... Era algo que estava no seu coração, desejo, né? Exato. Intenso. Eu não pensava... Meu sonho era esse, né? Então vou Isso, fazer. só tinha aquele senso de responsabilidade. Então, você se torna intensa, você se dedica. A mesma coisa é família. Eu tinha sonho de me casar e ter a minha família, ter os meus filhos. Aí você também se torna intensa. Sim, né? Então, é uma somatória. Se eu já tinha predisposição, muita coisa contribuiu. Intensificou por conta claro, dormir pouco, não se alimentar direito, não dar um descanso para o corpo, muitas coisas. Ele é multifatorial, então muitas coisas contribuíram, com certeza. A igreja em si, o ministério, você cuidar de pessoas, Nossa, a responsabilidade de ter que estar apacentando, acolhendo, isso também pode ter contribuído nessa intensidade, né? Porque você vai amadurecendo espiritualmente. Quando você amadurece espiritualmente, que você entende assim, eu estou conversando com você, eu estou ouvindo os seus problemas, mas quem vai resolver é o Espírito Santo de Deus. Aí o que você faz? Você ouve, você ora com aquela pessoa e você a entrega ao Espírito Santo de Deus. Traz para você, exato. né? Mas na inocência ministerial, no início, o que você faz? Quer resolver. Absorve. Você absorve, você fica pensando. Meu Deus, aquela irmã, poxa, que luta dela, Senhor, tem misericórdia. Fica em você. Aí, quando vem a maturidade, você vai amadurecendo espiritualmente, ministerialmente. Aí, o curso de psicologia ajudou também? Né? Claro, ajudou separar muito. Isso, sim, ajuda muito. Você começa a entender melhor os pensamentos, né? Eu falo, meu Deus do céu, alguém... Como é que aguenta, pastor? Eu vi tanto problema. A gente fica... Como é que aguenta ouvir que é tanto problema? Sim. E cada problema bizarro. Exato. Né? Que a gente não está acostumado com... Agora é a maturidade espiritual. É chegar em casa, quando bater aquela preocupação com aquela pessoa que compartilhou coisas tão sérias com você, é você acreditar que quem tem o controle é Deus. Sim. E é o Espírito Santo de Deus que pode consolar aquela pessoa, confortar, guiá-la nas decisões que ela vai tomar, nas escolhas que ela vai fazer. Essa maturidade aí, alívio. É igual assim, eu sempre fui muito grata aos irmãos pelo amor que eles sempre tiveram por mim e pela minha família. Não tem aniversário, não é só em aniversário, datas especiais. Tempo, né? Em todo tempo, aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor. E eu sempre ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer para esse irmão, para essa pessoa? Como é que eu vou Exatamente, mas depois vem, olha, que a verdadeira retribuição, recompensa, vem do Senhor. Aí você fala, Senhor, eu oro abençoando aquele irmão e profetizando sobre a vida dele, as suas bênçãos, só o Senhor pode retribuir. Pronto. Teu coração alivia, né? Exato. Então, é a maturidade espiritual que faz isso.
Então você vai crescendo gradativamente na fé e ministerialmente, aí você vai com essas lutas todas. As pessoas falam assim, nossa, você é forte. Que forte? Forte é o Espírito Santo de Deus, que na sua misericórdia, alimento diário, exatamente. Alimento diário. Então, o último domingo que eu estive lá no altar, aí, bênção lá no altar, né? Ai, maravilhoso estar na igreja com os irmãos. A hora que terminou, que eu fui descer aquela escadinha, ai, quero sentar, Senhor, tô acabada. Aí o Espírito Santo fala, tá vendo? Lá em cima fui eu. É isso mesmo. Então isso é maravilhoso quando você entende isso. Eu acredito que esse entendimento de quem é o Espírito Santo, do seu poder, é que me consola. Mas a busca é constante. É constante. É até a morte. Até o Senhor. Porque hoje você está bem, amanhã você pode não estar bem. A palavra do Senhor, ela tem que ser renovada dentro de você. Novamente você tem que declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Você tem que renovar essa palavra todo dia. Não é assim, você recebeu, que nem, imagina se eu pensasse, eu recebi tanta coisa aos 12 anos de idade, mas se eu fosse depender só daquilo ali, o maná que o Senhor mandava no deserto era diariamente, né? Meu Deus do céu, diariamente. Não guarde de hoje para amanhã, não, que não serve. Senão você não aguenta. Esse processo todo de luta na saúde, meu Deus, se não é se renovando todo dia, declarando a palavra todo dia, não dá não. É isso aí. Porque é delicado. A senhora escreveu aqui, que me chamou a atenção, falando da salvação, né? Sempre ali, mantendo o foco na salvação. Mas o que acontece hoje? A gente vive em um mundo tão assim, a gente é guiado pelo que a gente vê, pelas aparências, e a gente esquece que existe uma outra realidade, um outro mundo, que na verdade este mundo é real. Esse aqui não é real. Existe um outro mundo. Meu irmão, quando estava no hospital, ele disse assim, ele ia se operar, né? E eu com medo, ele disse, Emília, pare de medo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Uma coisa você falar assim... Ele próximo da terceira cirurgia dele, né? Da quarta cirurgia também, de coração. E você falar assim, bem, outra coisa você falar às vésperas, né, de uma cirurgia, quarta cirurgia, ele viver é Cristo, mas numa fé, ainda evangelizou. Você precisa melhorar isso. Ainda evangelizou uma pessoa lá do leito dele, a pessoa aceitou Jesus, ele acabou morrendo, falecendo, e a Bíblia dele até a gente entregou esse rapaz. O propósito dele aqui. Mas é isso, né? A nossa mente saber que existe um outro local, que esse mundo aqui vai passar, tudo vai passar, e isso faz com que a gente prossiga na fé, né? E é constante a busca, porque, por exemplo, a cada tratamento, a cada consulta, a cada cirurgia, você vai lá na dependência de Deus. Você vai, Senhor, dirija aí, conduza aí, tome a frente. Então é constante, é diário, é todo tempo. Em todo tempo. Não dá para confiar naquilo que você buscou ontem. Passou, já foi passou, ontem. Já não Hoje não você alimenta tem que mais. buscar força de novo, porque fica que vai difícil. vir problema. Vem os embates. Nós não vem. podemos nos esquecer que Satanás, nosso adversário, ele está aí, esperando uma brechinha da gente. Né? Ele não desiste, ele quer nos tragar, ele nos quer de volta para ele. Né? Eu gosto demais daquela ilustração do homem que queria conhecer o diabo, e ele foi nos lugares mais terríveis desse mundo, muita imoralidade, aquela coisa toda, e não conseguiu ver o diabo. Um dia, passando em frente a uma igreja evangélica, ouviu o barulho dos crentes, caiu uma chuva, ele não tinha onde se esconder. Foi para dentro da igreja. Entrou para dentro da igreja. Aquela igreja que tinha aquele biombo, né? Não dava para ver, só dava para ouvir. Então tinha que, quando ele cismou de olhar por trás daquele biombo, ele vê lá o diabo no meio dos crentes. Ele levou um maior susto. Ele falou assim: o quê? Te procurei nos lugares mais terríveis dessa terra, não te encontrei. O que você está fazendo aqui no meio dos crentes? Aí o diabo respondeu para ele: aqueles que estão lá são meus, esses aqui eu tenho que levar de volta. Não me interessa os outros, né? Essa ilustração, sabe, acorda a gente. Perfeito. Porque o inimigo, ele não desiste da gente, ele quer uma brecha. E ele não precisa de a brecha, ele precisa de uma brechinha só.
Uma Exatamente. Na fragilidade. mente Sim. ali, Exato. colocando na mente dúvidas. Exato. Vem a tristeza, bate aquela tristeza, aquele desânimo, você tem que lembrar logo o que diz a palavra. Tem de bom ânimo, levanta a sua cabeça aí. O diabo não sabe o que você está pensando, mas ele fica de olho Sim. nas suas expressões, Pelas suas no que expressões, você fala. você entrega Então, se você der uma brechinha jogo. para ele, aí já vem uma coisa em cima da outra. Então, eu gosto dessa ilustração que ela nos acorda. Perfeita. Vigiar todo dia, estar atento todo dia com os pensamentos, com as palavras, né? E no caso, eu como serva do Senhor, ministério, Deus confiou um povo a mim, sempre vem aquela palavra: viva o que você prega. Sim. Todo dia, viva o que você prega. Em algum É momento, hora. pastora, já pensou em desistir na sua Não, trajetória? não, Assim, não. Senhor, eu tô Deus, cansada. olha, Deus é tão bom comigo, porque eu ouço muito isso. As pessoas querendo desistir da missão, as pessoas cansadas, desanimadas, eu ouço, né? Hoje, com a internet, você às vezes pega ali alguns depoimentos que você fala: opa, essa pessoa está precisando Sim. ser renovada, ser levantada. Deus é tão bom comigo, tão misericordioso, que eu nunca pensei em desistir. Eu só fico assim triste de estar meia boca. Eu falo: poxa, eu estou no Queria culto estar meia melhor para poder. boca. Eu queria estar mais forte, mais ativa, né? Até mesmo quando você está em cima do altar, né? Devido a tantos tratamentos, então às vezes você não consegue ficar muito tempo em pé. Sim. Né? Então eu só fico chateada assim: ai, meia boca, eu vou pro culto meia boca, não posso. A pregação tem que ser o mais resumido possível para não ter tanto tempo. Você quer se entregar, a sua mente vai, mas o seu corpo não ajuda. Então, às vezes, isso me preocupa. Eu falo: poxa, não queria estar meia boca, eu queria estar inteira. Mas o irmão Ivo, né, eu acho interessante, Sim. o irmão Ivo falou assim: pastor, a senhora não precisa falar nada. Fique sentadinha lá. Só da gente ver a senhora tá tudo certo. Isso aí. Eu reforço a palavra do irmão Ivo, Aí eu falei: que é desse jeito. ele me faz rir, me alegra, e Ivo é uma vamos lá, bênção. Senhor, me ajuda. A gente consegue perceber, sentir, através de todos que sobem naquele altar, mas a gente tem um carinho especial pela senhora, e eu costumo dizer que quando a gente vê a pastora Cida entrando para fazer uma oração, até pelos alimentos na hora da Santa Ceia, né? Sim. Ali, só em a senhora orar ali, a gente já percebe que existe uma atmosfera diferente, intensa ali. Então a gente percebe que a presença do Senhor Realmente isso é Deus mesmo, é Deus mesmo. Eu louvo ao Senhor por isso. É Deus purinho, como dizem, né? É Deus purinho para dar essa força, mas voltar, olhar para trás, deixar a missão. Não. É sempre aquela olhando assim: nossa, que missão. Meu Deus, o Senhor nos confiou um povo. Que responsabilidade, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Sabe, é assim. Mas abandonar, não. Nunca, graças a Deus. Com todas essas batalhas. Sim. Pastor, agora vamos falar assim. Já falamos aqui do seu testemunho. Agora, fale aqui uma experiência que a senhora, nessa trajetória, na sua caminhada cristã, uma experiência boa que a senhora teve, assim, claro que deve ter tido várias, mas no seu caminhar, vem a lembrança. Missão, coisas, além disso, que é dos milagres, né, que o senhor fez, mas assim, alguma coisa assim específica. Olha, são momentos maravilhosos na casa de Deus, com os irmãos, na presença do Senhor, mas eu tive uma experiência muito legal, foi quando eu fui participar do primeiro Congresso Internacional de Mulheres nos Estados Unidos, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi lá em Fort Worth, no Texas, né? No Texas. Foi muito legal. Foi num hotel. Foi maravilhoso. Eu lembro que teve uma ministração que nós estávamos todas sentadas assim, o café todo preparado, só que primeiro elas ministravam em nós, tinham mulheres de diversos países, então nós éramos ministradas para depois o café. E eu lembro que na hora que ministraram sobre mim, uma pastora disse assim: não saia desse círculo, não saia desse círculo. E ficou na minha cabeça. Ficou só depois que eu falei: meu Deus, o que o Senhor disse naquele congresso comigo? O Senhor estava dizendo sobre as experiências de oração.
A gente sempre chamou de círculo de oração, mas na época eu nem me liguei, a questão não sai desse Não círculo. sai desse círculo. Desse círculo. Eram projetos de oração que eu tinha que estar atenta. Não podia sair desses projetos de oração, porque era uma preparação para as lutas que estavam por vir, que eram pesadíssimas. Na época eu estava super bem, feliz, né? Então foi uma experiência para mim maravilhosa. E ainda lá, quando terminou o congresso, nós fomos conhecer a Universal Studios, a Walt Disney lá. Sim. Tudo. Quando nós entramos no parque de diversão, né, primeira vez eu lá no parque, nós descemos numa barca onde no túnel tem os países. Sim. E tocam as músicas referentes a cada país. país. Quando eu desci naquela barca, eu pensei assim, meu Deus, queria tanto que os meus filhos estivessem aqui. Porque era um privilégio que eu estava tendo como coordenadora estadual de mulheres, na época aqui. Sim. Aí eu falei, poxa, como eu queria que meus filhos estivessem aqui. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, eu estou dando para você agora. Você não teve infância. Nossa, as lágrimas assim caíram. Caramba, seus filhos eu cuido, Ainda vai ter, né? Olha, muito pela frente. Meu Deus, foi tão... Olha, acabou a tristeza ali na hora, eu pude aproveitar o parque, porque o Senhor me trouxe a memória, que eu, muito pequena, tive que cuidar dos mais novos. Então, a infância, né? Praticamente perdi a minha infância. E tudo aconteceu precoce. Aí eu, depois de tanto tempo num parque... Olha a sua infância aqui agora, eu realizando os seus desejos de infância aqui. Então, lá naquele parque especial, diferente, né? Com outras mulheres, nós fomos em 11 mulheres. Então foi muito especial. Aí o Espírito Santo tratou comigo. Aí com isso vem aquela palavra, você deixa pai, mãe, irmão, sua cidade. Você se renuncia para fazer a obra do Senhor, mas Deus, nada escapa aos olhos de Deus. Não esquece de nada. Não esquece de nada. Esperando o melhor momento. Exatamente, né? Ele cuida. Então os momentos especiais da minha vida eu vivi assim, o cuidado de Deus. Coisas que eu não tive, revelações do Senhor me preparando para as lutas, para as dificuldades. Então, eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Quando eu puxo pela memória assim, realmente o cuidado de Deus foi tremendo. Amém, pastora. E a sua trajetória edifica muitas vidas aqui nessa cidade. Por onde a gente vai, ter pessoas que não são, né, evangélicas, né? Mas aquela mulher passa por luta, aquela mulher, aquela mulher guerreira, é uma guerreira. Aquela mulher é uma santa, é uma santa, nós já vamos, abençoada. Nós já vamos completar 30 anos aqui, né? 30 anos. E eu louvo a Deus por estar aqui. Não, eu amo Aracaju. Nossa, quando eu voltei de Belém do Pará, eu lembro que quando chegou no aeroporto, assim, que eu já ia descer, né, do avião, que eu já senti o ar de Aracaju. Nossa, foi tão especial para mim. Eu tinha certeza que era o propósito de Deus estar aqui. Ali abriu o meu coração. Amém, então eu louvo a Deus esses 30 anos. 30 anos das maiores lutas, as maiores lutas que eu enfrentei foi aqui. Mas Deus cuidando sempre. Sim. Sempre. Amém. Recompensando, abrindo portas, levantando vocês para me abençoar. Amém. Que eu louvo a Deus por vocês, pela Igreja Quadrangular. A gente, como ovelha, né, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente sente muita alegria em ter a senhora como pastora. Amém. Ser líder, nossa líder, né? Junto com o pastor Luiz. É uma igreja muito abençoada, que abençoa as nossas famílias. Amém. E a gente louva muito a Deus por isso. A gente tem muito orgulho de vocês no comando da igreja, sempre trazendo alimento sólido. Eu costumo dizer que não é leitinho, é alimento sólido realmente que a gente recebe todos os dias, ministrado na nossa igreja. Tivemos experiências lá dentro. E muitas experiências, com certeza. A gente tem ainda muitos anos aí para poder... Que vocês nem sabem. Nós nem sabemos. Mas através de pregações, né, nós temos testemunhos aí para contar. E a maior bênção é ver a família caminhando na presença de Deus, né? Sou muito agradecida a Deus pelos meus filhos estarem também no ministério, terem abraçado essa causa. Conversei muito com eles. Que é outro desafio, né? Quando eles tomaram essa decisão, eu falei, tem certeza? Vocês sabem como é ministério, olha. Vocês nasceram com a gente. É isso mesmo, vocês querem. Nossa, eu conversei, eu alertei, é isso mesmo. Tem que ter chamado, porque se não tiver chamado, vai olhar para trás. Não é fácil.
as lutas. Desafiador. E eles aceitaram o desafio, tinham certeza do chamado, então eu louvo a Deus de estarem fazendo a obra do Senhor. E profetizo, oro todo o tempo para que isso se estenda, né? Sim. Que seja Outras gerações aí, Luísa e Pedro possam ir também, e que as gerações venham e sejam de servos, de adoradores. E eu acho que a família ela foi chamada para isso, ser testemunha de Cristo. Uma família que busca o Senhor é diferente, né? Vem lutas e mais lutas, mas a gente fica ali. O pastor Lucas, na entrevista que a gente teve com ele aqui, ele disse, tudo que for relacionado à nossa família tem que ser relacionado a Deus. A Deus, isso. Nada é fora, nada é isolado. Nada. Então, tudo é condicionado a isso. Tudo é a condicionado. família foi... É como se fosse, acredito que sim, consagrado ao Senhor. Exato. De todos os membros que possam até ainda havia existido. Exato, a gente ora e profetiza isso, uma família de servos, de adoradores, no nome de Jesus. Amém. 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 E a senhora está aqui hoje aí firme, próxima semana vai encarar mais uma cirurgia. Rapaz. Oh, Deus! E está aqui. Então eu, depois de ter feito a radiocirurgia em 2023, o tumor cerebral regrediu, mas no final de 2024 ele voltou a crescer. Aí ele foi aumentando, eu acompanhando, até fazer a biópsia que eu fiz agora em novembro de 25, né? Novembro de 25 fiz a biópsia, fiz o último exame também. Agora, e aí precisa mesmo ir para a cirurgia. Precisa cuidar. Vou precisar novamente fazer uma cirurgia no crânio. E estou aqui na total com a mesma confiança de sempre, Deus. com a mesma dependência. Não, tem que depender do Senhor. Ele é o médico dos médicos. Você tem que... Eu preciso fazer? Tenho que fazer? Então, o Senhor é com o Senhor. É o Senhor que tem que estar lá para capacitar esse médico, a sua equipe, né? E contando com as orações de vocês, dos irmãos da igreja. E é isso que é maravilhoso. Nós nos unimos em fé nos momentos mais delicados. E isso nos fortalece. Não é? Você tem ali a família com você, orando com você. Você tem a família, que é a igreja também, orando com você. Então, se é o que tem que fazer, vamos fazer confiando no Senhor, o Senhor, cuidando de tudo. Eu estou aqui, na mesma dependência. Amém. Quando eu tive o meu problema, né, há 2 anos atrás, a gente comentando na família que algumas pessoas até que estavam um pouco afastadas dos caminhos do Senhor, mandava mensagem, eu estou orando. Eu digo, rapaz, pelo menos esse meu problema está incentivando a todo mundo a se voltar para Deus, a buscar o Senhor, né? Orar, porque torce para que dê tudo certo no sentido humano, né? E aí você vê pessoas que não estavam mais acostumadas a se voltar para Deus. E aí você tem uma igreja que ora, que torce muito, uma família que está sempre presente. Isso é bom, é mais um propósito que o Senhor, através da sua vida, está realizando na vida dos outros. Quando eu cheguei em casa, depois do que o médico tinha dito, que tinha que operar mesmo, né? Aí eu cheguei em casa falando para a irmã que me ajuda. Eu falei, olha, eu estou orando pouco. É para eu orar mais, é para eu orar mais, é para correr mais para os pés do Senhor. Então vamos lá. Senhor, é para isso também? Também. Então vamos. Está chamando minha atenção, então, né? Está chamando minha atenção para orar mais. Exato. São vários desafios. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e nós temos que acreditar nessa palavra, né? Amém. Tudo contribui, nada. No momento você não entende. Mas o Espírito Santo se encarrega, depois de dar o entendimento, de consolar, de confortar. Então vamos lá, seja feita a vontade de Deus. Amém, pastora. A conversa está muito boa, pastora. O tempo passou até rápido, mas a gente precisa encerrar esse episódio. Nós estamos na torcida, em oração. Glória a Deus. Já crendo que tudo vai ocorrer bem, o Senhor vai capacitando a equipe médica. Verdade. E tudo vai dar certo. Amém. Conte com as nossas orações sempre. E eu queria, antes de encerrar, que a senhora deixasse uma palavra de gratidão ou de incentivo às pessoas que enfrentam lutas diariamente, seja na área da saúde ou não,
O que a senhora quisesse fazer suas considerações finais acerca de tudo que foi tratado aqui hoje? Amém. Fique à vontade para usar esse tempo. Nossa, foi muito bom estar com vocês. Muito bom saber que tem muita gente acompanhando. Eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de poder compartilhar, de poder dizer, olha, é Jesus que sustenta, é Jesus que fortalece, é Jesus que capacita. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Se é uma luta na saúde, na família, financeira, emocional, não importa a luta, mas eu lhe convido a crer que Deus está aí bem pertinho de você. Te ama muito e já provou isso entregando seu único filho, Jesus Cristo, para dar a vida dele por você. Ele levou sobre si todos os males, todas as doenças, todo o mal, todos os pecados. Ele veio para lhe dar a salvação, a vida eterna. Ele pode te curar, ele pode solucionar o seu problema, ele pode te fazer prosperar, mas acima de tudo, ele quer te salvar. Amém. Ele te quer para ele quer você servindo a ele, adorando a ele, e quando você o adora, ele guerreia as suas guerras, ele te faz prosperar. Decida-se por Jesus, decida-se a cuidar das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua vida. Ele te ama muito, tenha certeza disso, em nome de Jesus. Meu abraço, minha oração também por vocês, onde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que E bênção. é isso, glória a Deus. Não deixe de seguir o nosso canal, se inscreva no canal, que é Revista Lamparina, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que a gente vem publicar. Obrigado pela sua audiência. Por favor, Emília, se Isso aí. despeça. Até o próximo podcast da Revista Lamparina. Muito obrigada a atenção de todos vocês.